noite, graça e paz da parte de Cristo Jesus. Esse mês, com os acertos que vamos fazer e com a liberação, estaremos novamente nos reunindo, mas aguarde as informações, que nós vamos dar as informações com a capacidade do nosso salão, com a forma como vamos fazer o nosso culto, horário, algumas coisas vão mudar, então fique atento às informações que nós vamos passar, porque esse mês voltaremos aos nossos cultos aqui no nosso salão. Mas hoje, ainda trazendo uma mensagem via internet, não que a gente vá parar de fazer depois via internet, mas agora via internet então. E recentemente, eu falei numa das minhas pregações sobre o texto de João 16:33, quando fala das aflições. E Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Atualizando, nós poderíamos dizer: no mundo vocês terão aflições de todo tipo, dificuldades com trabalho ou com desemprego, dificuldades na administração dos recursos financeiros, aflições, dificuldades no casamento, na educação de filhos, aflições e dificuldades nos diversos tipos de relacionamentos, aflições em meio à pandemia do coronavírus, mas tem de bom ânimo. Entretanto, hoje eu não quero falar então de aflições, mas eu quero falar da glória de Deus. Eu quero falar da glória de Deus. Quero falar um pouco sobre o texto de Romanos 8:18, quando fala que a glória do Senhor ainda há de se revelar. Vou ler para vocês em 4 traduções diferentes, muito parecidas, mas diferentes. Então vamos lá. Contudo, aquilo que sofremos agora é insignificante se compararmos com a glória que Ele nos dará mais tarde. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Então, quando olhamos para o texto de Romanos 8, do versículo 18 ao 25, nós vemos que o salvo em Cristo Jesus tem uma nova esperança. E a essência dessa esperança é a redenção completa e final de todas as coisas, incluindo então a criação, que envolve a natureza, animais e as pessoas salvas em Cristo Jesus. Eu vou ler esse texto. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Aqui eu quero abrir um parênteses para falar de Hebreus 11, versículos 1 e 6, diz que a esperança que se vê não é esperança, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Em Hebreus diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem, e sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, e que Ele é o responsável, o galardoador daqueles que o buscam. Como já disse, esse texto aqui nos leva a considerar sobre a criação, envolvendo a natureza, animais, as pessoas salvas em Cristo Jesus. E fala da expectativa da glória de Deus, fala da redenção, da remissão, quando toda a criação será redimida diante do Senhor. Falando sobre criação, olhando para os versículos 18, 19 e 22, nós vemos que a natureza é vítima do pecado dos nossos pais, Adão e Eva. O texto diz que a natureza está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, porque sabemos que toda a criação a um tempo geme e suporta angústias, ou seja,
A natureza é vítima do pecado dos nossos pais, Adão e Eva. Não só o ser humano passou a ter complicações de todos os tipos, inclusive a separação de Deus por causa do pecado de Adão e Eva, mas também a própria natureza. O mundo natural de plantas e animais geme de dor por causa da queda, mas a natureza será redimida. A natureza será redimida. É o que diz os versículos 19 e 21 aqui. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. A própria criação será redimida. A natureza também será libertada da decadência e da morte para a liberdade e fecundidade. Falando sobre pessoas, o que o texto nos mostra? Mostra que os salvos em Cristo Jesus têm que considerar o peso das coisas presentes, ou as aflições desse tempo presente. Os salvos gemem para serem libertados da dor e dos sofrimentos inclusive com essa pandemia do Covid-19, as aflições do tempo presente. O texto aqui diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, ou seja, há sofrimentos, e não somente a natureza espera, mas também nós, que temos a primícia e aguardamos igualmente gemendo em nosso interior. Nós gememos aguardando a redenção, a remissão. Virá então a glória futura, a glória futura. A dor de hoje não é nada quando comparada com a glória do amanhã, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Não dá para comparar, não dá para comparar. A dor de hoje não é nada comparada com a glória que veremos no futuro diante do Senhor. Por isso, enquanto o amanhã não chega, enquanto o dia do encontro com Cristo não chega, devemos esperar pacientemente e com confiança, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. É por isso que nós falamos de Hebreus 11. Fé é firme fundamento das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e se tornam galardoador, o responsável por aqueles que o buscam. É esperança em fé. Mas precisamos responder a essas duas perguntas relacionadas à glória futura. Será que estamos preparados para ver a glória de Deus? Segunda pergunta: será que estamos preparados para viver na glória com Deus? Então, as duas perguntas: será que estamos preparados para ver a glória de Deus? E será que estamos preparados para viver na glória com Deus? O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 2,9, disse o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Assim podemos entender, com os textos já apresentados, que os salvos estão vivendo atualmente nesse mundo em meio à pandemia do coronavírus, do Covid-19, mas um dia, esses salvos que aqui estão passando por essas aflições, estarão com o Senhor na glória, na glória. Então as perguntas a serem feitas são: será que estamos preparados para ir para a glória? O treinamento aqui na terra nos leva a ansiar pela glória do Senhor? O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Filipenses, disse que estar com Cristo é infinitamente melhor. Estar com Cristo é infinitamente melhor. Eu vou ler o texto aqui. Porquanto, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Entretanto, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor.
Eu quero estar com Cristo. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Eu estarei na glória com o Senhor. Então, se é melhor se encontrar com o Senhor no futuro e viver com Ele na glória, por que é que alguns desejam viver nesse mundo mais do que a glória de Deus? Essa é a questão. Porque alguns ainda estão presos a esse mundo e não anseiam pela glória de Deus. Se o viver aqui é para Cristo e o morrer é lucro, vivamos para o Senhor no desejo de encontrá-lo, para morar com Ele para sempre na glória, por toda a eternidade. João, registrando a presença de Jesus Cristo quando esteve entre nós, lá no primeiro capítulo, versículo 14, diz: vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Mas é bom ressaltar que aquela glória vista, na verdade, nem foi vista na plenitude. Sabe por quê? Porque Jesus, antes de se entregar por nós, orou assim. Preste atenção na oração do Senhor Jesus: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17, 4 e 5. Ou seja, antes que o mundo existisse, quando da criação do mundo, Jesus estava com o Pai, com o Espírito Santo, lá na eternidade, lá na glória. E aquela glória que Jesus tinha, Ele perdeu quando esteve entre nós, mas mesmo assim, João registra: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Mas Jesus diz assim: Pai, eu quero ter aquela glória que eu tinha quando estava contigo, antes da criação do mundo. E é essa glória que nós vamos ver quando nos encontrarmos com Ele. Somente quando virmos Jesus Cristo ressurreto nos céus é que veremos a glória de Deus em sua plenitude. Então, repito aquelas duas perguntas relacionadas à glória futura e acrescento uma terceira. Será que estamos preparados para ver a glória de Deus? Segunda pergunta: será que estamos preparados para viver na glória com Deus? Terceira pergunta: será que o treinamento aqui na terra tem sido suficiente para nos levar a ansiar a glória de Deus? Lembre-se do texto de Romanos 8, 18. Aquilo que sofremos agora é insignificante se compararmos com a glória que Ele nos dará mais tarde. Os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que em nós será manifestada. Que ansiemos de fato e de verdade a glória de Deus, que desejemos a face do Senhor. Graça e paz da parte de Cristo Jesus.